Amém. Estão me ouvindo bem, queridos? Graça e paz. Amém. Se começar a pular muito, só vocês me avisam, tá? E participem. Diferente do Jaime, ele só põe realmente os textos, eu acho incrível, né? Mas cada um nas suas habilidades e dons, então ninguém é perfeito. E estar aqui em cima sempre é um desafio. Eu creio assim que a gente nunca vai chegar e ficar tão tranquilos quando a gente está aqui em cima com a responsabilidade de trazer a palavra para a igreja, né? Então a gente não está brincando, a gente busca revelação e não é uma coisa fácil. E quando a gente começa a buscar, vem tanta coisa, vem tanta informação na tua mente, porque aí o Espírito Santo começa a trazer. Você começa numa frase, numa linha de pensamento, daqui a pouco você vai sendo bombardeada pelo próprio Espírito Santo, e aí você tem que ter aquela calma, que eu não tenho muito, né, mas aquela tranquilidade de você, Senhor, o que o Senhor quer trazer para a igreja? De todas essas informações, o que o Senhor quer trazer para a igreja? Então, eu creio assim, que como todo início de ano, nós temos algumas dúvidas na nossa mente, algumas especulações na nossa mente, né? As pessoas até, inclusive, chegaram para nós essa semana e falaram assim, e aí, como é que vai ser esse ano? Né? Como que vai ser esse ano? E a gente tem que buscar revelação de como que realmente vai ser esse ano. O nosso grupo familiar, inclusive, o grupo familiar de liderança, está com uma tarefa. Para o nosso primeiro dia de retorno do grupo familiar, eles têm uma tarefa de nos dizer o que Deus está falando com cada um deles para esse ano. A gente conduz na direção do Espírito Santo. Então, Deus não é um Deus de confusão. O que Ele falar para um, Ele vai falar para o outro. Às vezes de uma maneira diferente, mas quando você vai ver, a essência é a mesma. Amém, queridos? Então, quero dar boas-vindas a todos. Obrigada a todos que estiveram aí, que estão aqui conosco, que estiveram saindo dos seus lares e vieram estar aqui. É uma alegria para nós. E é uma alegria estar aqui também compartilhando a palavra, uma responsabilidade, mas uma alegria também. E já vamos começar, então. 2 Pedro 1. Sandro, por favor. Não funcionou a nossa telinha hoje, eu não sei o que aconteceu aqui, vou ter que olhar aqui junto com vocês. 2 Pedro 1, do 3 ao 11. Seu divino poder nos deu tudo. O seu divino poder de quem? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Até o 11, Sandro. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, olha aí, todavia, se alguém não tem esse conhecimento, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amém? E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Está escrito aqui que o poder de Deus já nos deu tudo que precisamos para a vida e para a piedade. Então, nós temos, o que nós vamos ter aqui? Uma palavra de conhecimento. O que eu quero trazer para vocês aqui? Olha o griteiro do cachorro. Meu Deus, está amarrado, em nome de Jesus. Eu estou matando o cachorro ali. Vai sair na gravação, não tenho culpa aí, depois você corta.
né? Então, Ele já nos deu tudo. O que eu quero falar com vocês? Que Ele já nos deu, já foi tudo nos dado. O Senhor Jesus já nos deu tudo. Só que tem algumas coisas que nós não temos o conhecimento. E, por causa disso, nós precisamos buscar na palavra, tá? Nós temos tudo, mas só acessamos todas as coisas por meio do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a palavra-chave. Nós só acessamos todo esse conhecimento, nós já temos, mas nós só acessamos quando a gente conhece quem é Jesus de verdade. Aí a gente começa a clarear, entender quem é o nosso Pai, né? E então, com esse propósito de que a igreja cresça, cada um de vocês, cada um de nós cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus e alcancemos maturidade, é que eu trago esse ensino hoje aqui, tá? Esse alinhamento para nós, contando com a graça de Deus, que nos auxilia tanto para liberar a palavra, quanto vocês para receberem a palavra. Em nome de Jesus, amém? E o título da minha mensagem é Oposição à Posição. E vocês já vão entender por quê. Porque nós precisamos acessar tudo que o Senhor Jesus já liberou para nós. Mas nós temos um inimigo. Nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo. Né? O inimigo das nossas almas. Então, nós vamos começar ali no Velho Testamento. Salmo 62, 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura, jamais serei abalado. E o versículo 4, por favor, Sandro. Todo o propósito deles, aqui é de quem? O propósito de Satanás e seus demônios. De todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Olha só que sério. Então, esse é o inimigo das nossas almas que faz. Tá? Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos? Nós precisamos saber, entender quem é o nosso Pai. E no versículo 2, ele fala que Deus é a nossa rocha. Né? O que quer dizer rocha? O que vocês entendem por uma rocha? Um lugar de segurança, um lugar de confiança. Né? Um lugar de autoridade ali. Então, rocha, base, sustento, segurança. É Ele que nos vai ajudar, amados, a atravessar 2024. André, você pode sentar? Fique à vontade. O André está na recepção, ele está em pezinho ali no fundo. Então, nós precisamos entender que Ele que é a nossa rocha, Ele que vai nos ajudar a atravessar qualquer circunstância que se apresente à nossa frente. E Ele jamais me deixará ou nos deixará desesperado, abalado. E olha só que interessante, gente. Desesperar, no original grego. Olha que maravilhoso. É mover-se. Desesperar é mover-se. Ó, presta atenção. Ele não me deixará me mover, é isso que ele está dizendo ali. Deus não me deixará me mover da minha posição, ou da posição que Ele me colocou. Aí o que o desespero faz? O desespero faz a gente se mover do lugar que Ele nos colocou. O desespero faz a gente perder a posição que Ele tem para nós, o que Ele já conquistou para nós. O desespero faz isso. Quantas vezes nós estamos até conversando um pouquinho antes de algumas experiências nossas aqui, né? Que a gente age, às vezes, por situação financeira, ou por emoção, por alguma situação que está ocorrendo, e esquece de perguntar para Deus o que Ele quer. E começamos a agir na nossa própria força, na nossa vontade e na nossa alma. Quem é que faz isso conosco? Claro que nós temos parcela, eu não quero aqui ficar culpando o diabo para tudo, ele não é tão poderoso assim. Ele é poderoso, mas ele não é tanto, nós temos responsabilidade, né? Nós temos escolhas. Mas, às vezes, a gente não tem como escolher porque a gente não conhece. Por isso que a gente traz essa palavra, esse conhecimento. Você sabendo quem é você, em Cristo Jesus. Sabendo quem é o nosso Pai. Não tem, e sabendo onde é a posição que Ele nos colocou, não tem para o diabo. Quando que ele ganha vantagem? Quando nós descemos dessa posição. Quando nós começamos a andar na nossa própria força. Quando nós começamos a não buscar conselho na palavra.
Aí a gente começa a desviar do caminho, desviar do propósito. E no versículo 4, que eu li ali com vocês, fala que o inimigo se delicia, é a palavra que usa ali. Olha, gente, eu achei isso assim muito forte, sabe? O inimigo, ele se delicia ao conseguir nos mover, nos tirar da nossa posição alta. Olha lá, ó. Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Ele já sabe, olha lá, a posição que Deus colocou para nós, que nós estamos em Cristo. Eles se deliciam com mentiras. Então, eles se deliciam de nos ver fraquejar. Eles dão risada, eles batem palma. Eu consigo imaginar eles assim, a gente decidindo alguma coisa e eles ali atrás da porta. É isso aí, vai lá, vai cair, vai descer da posição, né? Estilingue, ele como se estivesse com o estilingue na mão, só tentando nos acertar. Eles se deliciam, eles adoram isso. Olha que coisa. Então, quando a gente não faz a vontade de Deus, não anda segundo a palavra, a gente dá munição para esses carinha aí, ficarem se deliciando, tirando sarro da nossa cara, essa é a verdade. Ficam dando risada da gente. Mas são os crentes bocó mesmo, né? Em vez de procurar na palavra ali, não, olha lá como é que eles estão andando. Eles mesmos sabem disso. Né? Olha que sério. Eu achei interessante também que eu não sei se nós temos aqui, mas eu notei uma outra versão, na versão da Sociedade Bíblia Britânica, diz que eles tentam derrubá-lo da sua dignidade. Olha, gente. Eles tentam derrubá-lo, esse versículo 4, nessa versão diz que eles tentam nos derrubar da nossa dignidade. Eles tentam derrubar vocês da sua dignidade. Olha que sério isso. Onde que você é digno? Em Jesus, nós não somos dignos em Jesus? Então, eles tentam nos derrubar dessa posição que a gente já está em Cristo. Nós somos dignos em Jesus. Todas as setas, toda intenção maligna, é para que a gente se remova. É para fazer sairmos do lugar que Deus tem para nós. Por isso a importância e a urgência de saber quem somos em Jesus e onde nós estamos com Ele. Sem essa convicção, somos facilmente removidos, tirados do nosso lugar de proteção que Ele já nos colocou, conforme Efésios 2:5. Efésios 2:5 nos diz assim: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Eu acho que não é, eu acho que eu errei, tá? Mas obrigada. É aquele texto que diz assim, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Tá? Todos lembram desse texto? Então, onde que nós fomos colocados? Nós saímos do império das trevas, Ele nos achou ali no império das trevas, Ele nos trouxe para o reino do seu amor. E esse reino do seu amor é exatamente isso, Ele nos tirou das trevas e nos colocou nesse lugar, assentado com Ele nas regiões celestiais. Então, onde nós estamos? Qual é o nosso lugar? Em Cristo Jesus, assentados em Cristo Jesus. Então, percebe que temos um desafio nos nossos dias? Vocês percebem? O inimigo vai tentar nos desesperar com situações e circunstâncias para que a gente saia dessa posição. Essa posição que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. 2:3? 2:6. É o próximo, então. Efésios 2:6, por favor, então, Sandro. Obrigada, queridos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós saímos do império das trevas, do reino das trevas, e Ele nos transportou. Algumas versões dizem nos transportou, mas Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Obrigada. Então, Ele lança setas, Ele lança dardos para nos afastar, para nos demover de onde você está em Deus. É muito sério isso. Para que você saia do caminho, saia da posição que o Pai te colocou, que é assentado à destra de Deus, destra de Jesus. Vemos pessoas, né? A gente está iniciando o ano. E nós já atendemos algumas pessoas nesse ano, a gente não tirou férias ainda, né?
Quando nós vemos pessoas tão desesperadas, pessoas tão sem esperança, e estamos nem na metade, né? Amanhã é dia 15, metade do primeiro mês de janeiro, né? Angustiadas, sendo atacadas. E aí a gente entende, né? Sendo atacadas para quê? Para sair dessa posição, né? Elas ficam à mercê. Para sair dessa posição, desse lugar onde já temos todas as respostas. Nós já temos todas as respostas. Já nos foi dado tudo. A gente não acessa porque a gente ignora algumas circunstâncias, né? Precisamos internalizar e declarar com convicção esse ano. Sabe de uma coisa? Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Com convicção isso. Ele cuida de mim. Eu sei onde eu estou assentado. E eu sei que eu estou assentado em Cristo Jesus. Eu sei que os meus pés estão firmados na rocha. Que nós vimos que a rocha é Jesus. Jamais serei abalado. Amém? Amém? Vocês não estão recebendo? Jamais serei abalado. Nesse lugar tem o shalom de Deus. Uma paz completa, independente das circunstâncias. Um lugar que absolutamente tudo já deu certo. Neste lugar, absolutamente tudo já deu certo. Amém? Nesse lugar. Acessamos esse lugar independentemente de não ser como eu planejei. E por isso o inimigo de nossas almas não quer que desfrutemos dessa paz, dessa confiança. Eu creio que isso o Pai tem para nós como igreja. Esse ano vamos permanecer nesse lugar, de glória em glória. Ele quer que desfrutemos desse lugar, onde tem água fresca, refrigério, lugar de intimidade, onde Ele quer nos revelar segredos, né? Lugar que é tão gostoso estar com Ele. É esse lugar. Ele quer nos levar nesse lugar. Tá? E falando sobre lugar, me lembro da história de Abraão. Gênesis 12:1, antes do Sandro colocar ali, Deus chama ele, a palavra de Deus diz que ele chama Abraão. Eu vou falar Abraão, eu sei que nessa época ainda ele é Abrão, mas para mim é tão difícil falar Abrão, eu gosto mais de falar Abraão, então vocês vão entender aí, tá? Nesse tempo ainda ele é Abrão, tá? Então o Senhor disse a Abrão, olha lá, ó, saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Antes de a gente entrar ali, a palavra de Deus fala que ele estava em Ur dos Caldeus. A título só de curiosidade para vocês, Abraão tinha um pai chamado Terá, que tinha 2 irmãos, Naor e Harã, e a meia-irmã, que a Sara, a esposa dele, era meia-irmã dele, era filha do pai com outra esposa. Naquela época podia, antes dessas caras, não sabia então, ela podia, nessa época podia, né? Depois ali em Levítico, depois da lei, que não pôde mais, que Moisés trouxe a lei, daí a partir dali, irmão com irmão não podia de jeito nenhum. Hoje a gente acha uma abominação, né? Mas naquela época, para povoar a terra, devia ser normal, tá? Mas vamos lá. E ele tinha 2 irmãos, o Harã e o Naor. E o Harã morreu cedo. E o Harã era o pai de Ló, só para vocês entenderem o contexto aqui. O Harã era o pai de Ló, e ele morreu cedo. Aí o Terá ficou tão triste com a morte do filho mais novo, ele ficou tão triste que ele quis sair de Ur dos Caldeus. Então, não foi Moisés que saiu de Ur dos Caldeus, quem saiu foi a família toda. Está vendo? De Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Aí eles foram indo, quando deu mais ou menos 1000 quilômetros, o pai dele viu uma cidade chamada Harã, que era o mesmo nome do filho. A gente não sabe, porque isso não está na história, né? O contexto histórico não conta isso, mas provavelmente ele quis ficar nessa cidade porque era o mesmo nome do filho dele, que tinha falecido. Tá? Então ele ficou ali, inclusive ele morreu ali. E quando depois que ele morre ali, ali em Harã, que Deus fala com ele para ele sair da terra da parentela. E não era para ele levar Ló. Ló era muito apegado a ele, eu acho que porque ele perdeu o pai, né? Eles ficaram um tempo ali. Por causa de que ele perdeu o pai, ele se apegou muito ao tio. Mas não era para ele levar. A palavra é bem clara: sai da tua terra,
para deixar a parentela, né? O pai dele, inclusive, é uma história bem interessante. Eu estava comentando com o Jaime que eu não sabia na pesquisa que eu fiz essa semana, que eu descobri. O pai dele, a gente sabia que era idólatra, que aquela região era toda idólatra. O pai dele fabricava ídolos. Ele fabricava ídolos, né? E num acontecimento desse, ele foi viajar. Lá as viagens eram longas, né? Caravanas, aquela coisa, demorava, não tinha um carro, como hoje a gente vai com mais facilidade. Aí ele pegou o carro, pegou as coisas e viajou. E deixou Abraão cuidando daqueles ídolos. Cuida lá, tinha um quarto para esses ídolos. Ele deixou ele lá cuidando desses ídolos. O que Abraão fez? Foi lá, pegou o martelo e macetou. Quebrou todos os ídolos do pai. Deixou só um maior, entre aspas aqui, né? O maior. E pôs o martelo na mão desse... pôs o martelo na mão desse maior. E quando o pai chegou, ele falou assim, foi ele que destruiu todos os outros aí. Aí o pai dele falou assim, mas como que ele fez isso? Se ele não tem boca, não fala, não tem pé, não anda. Olha o que o pai dele falou, né? Não tem braço e não se move, como que ele conseguiu fazer isso? Daí Abraão falou para ele assim, isso é história, tá? Isso aí existiu. Abraão falou para ele assim, como que você crê num Deus que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem braço e não move, tem perna e não anda? Olha que consciência que Abraão já tinha, né? Deus já estava preparando ele, com certeza. É só a título de curiosidade isso aí para vocês, tá? E, então, curiosidade e pano de fundo, né? Para a gente compreender melhor toda a história aqui. Acredito que, devido às circunstâncias todas, Abraão não saiu sozinho. Devido às circunstâncias, porque o sobrinho, que era para ele ter deixado, ele se apegou muito ao sobrinho, o sobrinho se apegou com ele, e ele acabou levando o sobrinho junto. Mas vocês vão prestar atenção lá na frente, que Deus não falou com ele, a segunda parte da história, o continuar da caminhada, enquanto Ló estava com ele. Pode ler na Bíblia lá. Fala exatamente isso. Deus só volta a falar com Abraão depois da separação dele com Ló. Olha que interessante, como a gente às vezes não segue, né, o que Deus fala na palavra. A gente fica limitando o nosso crescimento, o nosso avançar, por causa de uma desobediência, né, entre aspas, aqui dele. Bom, vai indo, daí, eles ficaram bastante tempo nessa caminhada, porque chega um momento que Abraão e Ló, os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló, porque cresceram muito, eles eram ricos, eles eram de família abastada. E Ló cresceu ali também bastante. E os pastores deles não tinham mais lugar para pastar, para pasto, para os dois. Aí, Abraão chega assim, olha, vamos fazer o seguinte, então, meu sobrinho, você olha aqui as campinas, olha o teu lado, olha toda a terra, subiram no monte lá e fizeram ele olhar a terra, ele olhou, escolhe qual você quiser, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe o que você quiser. E Ló escolheu com os olhos humanos. O Ló viu aquelas campinas verdejantes, as campinas de Sodoma e Gomorra. Olha como a gente não pode se precipitar nas tomadas de decisão, né? Ele olhou, viu tudo bonito, né? Ele viu tudo maravilhoso ali, ele quis ir para lá. Não, então eu escolho esse pasto verdejante aqui, é aqui que eu vou morar. Vai morar nas campinas, ele ia morar nas campinas. E mais tarde, enquanto ele estava morando nas campinas ali, mais tarde a gente vê na história, lendo a Bíblia, que ele estava... quando os anjos vêm para destruir Sodoma e Gomorra, depois de um tempo, ele estava na porta da cidade. Quer dizer, ele foi seduzido. Era para estar nas campinas. Começou a interagir com aquele povo, Quer ver hoje? Eu estava até falando para o Jaime, a gente não consegue mais assistir filme, gente, não sei vocês. A gente começa a assistir um filme na Netflix, daqui a pouco a gente vê umas coisas absurdas, que é totalmente contra os nossos valores, e parece que está sendo empurrado goela abaixo, porque um filme que não tem nada a ver, nós estamos vendo um filme de advogado, uma coisa toda nada a ver, e aquelas nojeiras aparecendo lá no meio do filme. Você tem que estar cada instante com o controle ali para passar para frente aquele negócio, mas está demais, né?
Então, é a mesma coisa, eles estavam vivendo. Só que se a gente deixar, o que acontece? Você vê na novela, você vê, quem assiste a novela, né? Você vê na novela, você vê no filme, você vê no livro, você vê na rua, aquilo lá começou a ficar normal. E a gente não cuidar, começa a ficar normal esses valores mesmo. Né? Tá? A gente sempre fala aqui, a gente ama o pecador, mas a gente não compactua com o pecado. Né? Tem diferença. E aí, foi o que aconteceu com Ló. Ele começou ali nas Campinas, quando ele viu, ele estava na porta da cidade, que fica na porta da cidade quem tem autoridade, quem é um juiz. Ele já era juiz, já estava ali dominando tudo, já estava tudo dominado. Isso também é um pano de fundo para vocês. Mas o Abraão continuou posicionado. Ele falou, né, parafraseando aqui, não vou me mover do lugar se Deus me falou que iria me plantar aqui e plantar a minha descendência. Então, amados, esse episódio nos ensina que devemos prestar atenção aqui. Nós temos promessas, temos onde chegar. Quem tem onde chegar? Amém? Mas no meio do caminho, olhe, preste atenção aí. No meio do caminho, aparecem propostas supostamente mais atrativas a nós do que aquilo, a princípio, do que Deus nos prometeu. E nós perdemos o foco e o propósito, porque nós paramos de olhar. Abraão continuou olhando, embora ele estava se movendo, mas ele se movia na direção de Deus. Ele não foi demovido, não foi tirado da posição, ele se movia quando Deus movia ele. Né? O único erro dele, que entre aspas, nem sei se eu posso julgar como um erro, foi ele ter levado Ló. Pela história, que a própria palavra fala, eu posso deduzir que ele cometeu um errinho ali, de levar Ló. Era para ele não ter levado Ló. Tá? A Bíblia diz que Ló morou nas Campinas, mas quando os anjos vieram para a casa dele, onde ele estava, nas portas de Sodoma e Gomorra. Isso está em Gênesis 12, 1. No meio do caminho, ele foi atraído. Então, o Senhor disse a Abraão, depois, sai da 12, 1. 12, 1. Sai da tua terra, no meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão não saiu do local que Deus havia prometido, e hoje sabemos o legado que ele deixou. Aqui, Deus só falou isso com ele depois que ele tinha falado, que tinha separado de Ló. Então, Deus, na verdade, o que aconteceu? O Abraão conseguiu atrasar o propósito da vida dele. Deus só falou com ele depois que ele estava sem o Ló. Então, como a gente tem que prestar atenção no que Deus fala para nós, né? Não pôr nenhuma vírgula, nem pôr um ponto ali, mas seguir a risca. A descendência, nós sabemos o legado que ele deixou para nós, né? O Pio tem uma mensagem maravilhosa, se vocês quiserem ver lá na aba de Curitiba, que ele fala sobre a descendência, que nós somos descendentes de Abraão e descendentes de Jesus. Quando nós somos descendentes de Abraão, nós temos as heranças materiais. Nós somos descendentes de Abraão, nós todos aqui. Então, nós temos as bênçãos materiais, nos pertencem. A terra nos pertence, nós precisamos acessar, que é esse conhecimento, ter esse conhecimento para acessar, né? E as bênçãos espirituais em Jesus. Tá? Escutem lá que está maravilhoso. 2, né? Agora, não é só a gente permanecer, mas é como permanecer. Então, o ponto 2 é como me portar no ambiente que Deus me colocou. Tá? Podemos pegar como exemplo a história do filho pródigo. É uma história linda, todo mundo conhece, todo mundo já ministrou um monte sobre essa história maravilhosa. E quando fala do filho pródigo ali, dos dois, na verdade não é só o filho pródigo, os dois, né? Quando está contando essa história, um saiu de casa e o outro permaneceu. Mas como que ele permaneceu? Né? Como que o filho que ficou estava? A impressão que dá quando a gente lê esse texto é que ele estava até com um pouquinho de inveja do irmão que foi fazer festa, que pegou dinheiro do pai e foi fazer festa. Porque ele fala brabo com o pai. Esse teu filho, né? Ele não fala nem meu irmão quando voltou. Ele fala esse teu filho. Ele fala de uma maneira agressiva, braba. Né? Todo mundo conhece a história, né? Filho pródigo. Então, de que maneira, né? De coração fechado. Nos dá até a impressão que estava com inveja do irmão que foi fazer festa. Então, cuidar da intenção do nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. Romanos 8, 27 diz isso.
e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente estiver fazendo alguma coisa com a motivação, a gente precisa entender a intenção do nosso coração. Qual é a intenção que eu estou fazendo isso? Né? Qual a intenção? Porque Deus sonda a intenção do nosso coração. E com Saul foi a mesma coisa. É tão interessante a história de Saul, que Saul, quando ele foi chamado para ser rei, ele não queria ser rei, mas ele foi chamado, Deus mudou o coração dele em um dia. Tudo aquilo que o profeta Samuel profetizou, declarou sobre a vida dele, que ia acontecer ao longo da vida dele, aconteceu num dia. Olha que tremendo isso, né? 1 Samuel 10, 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, na hora, Samuel tinha acabado de profetizar ali na vida de Saul. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Tudo que o profeta tinha falado para ele se cumpriu naquele mesmo dia. Que tremendo, né? Eu queria uma experiência dessa, uma vez só, ser transformada totalmente. Amém? Mas no final nós sabemos o que aconteceu com Saul. No início ele nem queria ser rei. Quando Samuel foi apresentá-lo às tribos, ele estava escondido atrás das bagagens. Isso está lá em 1, você pode pesquisar, está em 1 Samuel 10, 20. Ele estava escondido atrás das bagagens. Tá bom? Obrigada. Depois ele acaba se apegando ao título e ao poder. Ele desobedeceu a Deus, não esperou Samuel para sacrificar e perdeu o reino. 1 Samuel 13, do 8 ao 13, Sandra, por favor. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Olha só que interessante. Ele tinha que esperar o profeta chegar, para eles sacrificarem juntos. Na época era assim que acontecia. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam o meu holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, humanamente, né? Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Por causa de uma brincadeira dessa, ele perdeu o reinado dele, né? É interessante, né? A gente está olhando, a gente vê muito. Eu amo o Velho Testamento, amo o Novo também, porque na verdade, como o Jaime falou no início aqui, toda a Bíblia foi feita para o nosso ensino. Toda a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente fala mais hoje do Novo por causa da graça. Mas o que tem de riqueza no Velho Testamento, os princípios, a essência do que é você estar ali junto com Deus, ouvindo a palavra, obedecendo, né? Não é uma forma de obedecer como lei, uma forma de obedecer assim, se eu não obedecer, vai me cair um raio na cabeça e vai me matar. Não, não é essa obediência. É aquela obediência, não, eu entendi isso, entendi que é para o meu bem, então eu vou andar no caminho do Senhor, vou praticar a palavra, por causa do amor que eu tenho por Ele, ou pelo amor que Ele tem por mim. É diferente, mas não vamos negar o Velho Testamento, tá? Eu amo as histórias do Velho Testamento, elas me ensinam muito. Então, qual foi a diferença aqui entre o coração de Saul e o coração de Davi? Os dois pecaram, né? Nós conhecemos a história, os dois erraram o alvo. Mas Davi, ao pecar, ele temeu tanto por perceber que ele podia perder a presença de Deus. Tanto que ele fala nos seus salmos isso, e ele fala em 1 Samuel também. Ele ficou muito chateado quando ele perdeu, quando ele
desobedeceu a Deus, quando ele errou o alvo, quando ele pecou lá com Betseba. Ele ficou muito triste, muito desolado. Teve consequência, né? Ele perdeu o filho. Teve consequência. Então, todo pecado tem consequência, gente. Não pense que porque nós estamos na graça, basta ver Ananias e Safira. Não tem consequência. Tem. Você desce da posição. Aí você fica à mercê do inimigo. Tá? O único lugar de proteção nossa é esse lugar, sentado nas regiões celestiais. Este é um lugar de proteção. Aqui o inimigo não pode te tocar, neste lugar. Agora, você desce desse lugar, você está à mercê. É a pregação do guarda-chuvinha. Quem lembra do guarda-chuvinha? Saiu debaixo do guarda-chuvinha, né? Você está sujeito aos raios aí. E Saul não, né? O Saul, quando peca, o temor dele não foi ter perdido a presença de Deus, foi ter perdido o reino. E o reino dele dá para ver que eram as pessoas, ele queria agradar as pessoas. Ele não estava ali, não era pelo reino, não era pelo anel, ele queria o povo ali junto com ele. Davi, mesmo se movendo na rocha, saiu da posição, desobedeceu a Deus. A intenção do coração dele foi: Senhor, eu posso perder o reino, mas eu não posso perder a sua presença. Esse foi o coração de Davi. Saul não. Saul, assim, parafraseando, tá? Senhor, faz o seguinte: eu posso perder sua presença, mas eu não posso perder o reino. Olha que sério. Saul buscou matar Davi não porque ele havia perdido a presença de Deus, mas porque ele havia perdido o reino. Ele queria a honra do povo, queria impressionar o povo. Uma das cenas mais tristes da vida de Saul é que Samuel fala para ele que ele havia, como nós vimos no texto, perdido o reino. Deus já havia escolhido outro rei, e ele fala assim, parafraseando de novo aqui: tá bom então. Olha o que ele fala para Samuel, depois que Samuel fala que ele perde o reino, que Deus já tinha escolhido outro, que era Davi, né? Deus já tinha escolhido outro, segundo o coração dele, e ele fala assim: tá bom então, mas fica aqui comigo. Ele queria que o profeta estivesse ali com ele, para validar uma aparência. Tá? Samuel simbolizava a voz profética da nação, ele era muito importante. Quem ele escolhia, quem estava do lado dele, tinha a validação de Deus, porque era como se Deus estivesse falando na terra através dos profetas, e era como Deus falava mesmo através dos profetas, né? Então, quem andasse com os profetas estava sendo validado, e Saul pegou e disse: não, então vem aqui comigo, vamos ali conversar com o povo, e você vem junto comigo. Olha, querendo dar uma manobrada ali, né? Fazer uma manobra. Como a gente vê pessoas assim, querendo manobrar Deus. Ou a gente, né? Às vezes chega querendo manobrar a gente. Samuel simbolizava a voz profética, né? Tá. Isso aqui é um perigo, um alerta para nós, líderes da igreja. Eles querem controlar a voz profética do jeito deles, para falar: ó, só fala isso, só vai até aqui. Né? Não fala sobre isso. Começa a controlar o que Deus quer falar. Não. Nós temos que deixar Deus falar, Deus fluir. Não é? Saul não se importava de perder, mas ele queria ao seu lado a validação do profeta Samuel, para parecer que Deus estava com ele. Se importava mais com a aparência do que com a essência. Isso é assustador. Nós, como líderes, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso coração, para não começar a se importar mais com a aparência do que com a essência. Hein? Por isso precisamos de ministrações de alinhamento, para sempre alinhar o nosso coração com Deus Pai e a sua palavra. Os profetas do Antigo Testamento alinhavam o povo sempre dizendo: assim diz o Senhor, esse é o caminho, andai nele. Né? Efésios 2:20, no Novo Testamento, diz que nós somos construídos em cima de 2 fundamentos. Efésios 2:20, por favor, Sandra. Edificados sobre o fundamento, dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Gente, tem uma aula na FATEM, a Claudinha falou da FATEM. Façam FATEM. Não sei se você já pegou essa aula, André. Ele tem uma aula que ele fala sobre a pedra angular, sobre os fundamentos, na verdade é os fundamentos, né? Fundamentos da fé. E ele dá uma aula sobre essa pedra angular que vocês, são 2 horas de aula falando de pedra angular. Para vocês verem como tem assunto, como dá pano para manga. Mas para nós aqui, o que nós estamos construindo? A base, nossa base hoje, né? Estamos construídos sobre
apostólico e o profético juntos, eles caminham juntos. A base aqui, imaginem uma base, a base é Jesus Cristo. E em cima dessa base, apóstolo e profeta. Tá? Onde Cristo é a pedra angular. Quer dizer, precisa estar fundamentado em Cristo e discernir o tempo e o modo. Né? A nossa filha está construindo. A nossa filha lá, ela está construindo, vocês conheceram, está construindo a casa dela. Agora, imagine se ela bate a cabeça, dá uma loucura lá e ela sai do prumo, resolve fazer uma parede fora do prumo, né? Do alicerce. O alicerce vai gritar com ela. Vai dar BO essa casa, não vai? E será, aqui nós estamos sempre perguntando, a gente está na linha certa? A gente está no prumo? Nós sempre estamos conversando. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que nós estamos indo na direção de Deus? Será que estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer? E às vezes, por melhor que seja a coisa, às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa muito bonita, muito maravilhosa, e não é aquilo que Deus mandou a gente fazer. Isso é um perigo. Por isso que a gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Tá? Existe uma voz do céu sendo liberada nesses dias. Os que são sensíveis ao Espírito vão ouvir e vão se posicionar, ou vão se mover conforme a voz de Deus ordenar. Tá? Como tinha, né? A gente tem testemunho lá da nuvem de dia, lembra quando o povo saiu do Egito, eles tinham nuvem de dia para proteção do sol e tinham coluna de fogo à noite para proteger do frio, né? Então eles tinham essa proteção. Voltando para Abraão, Ló se moveu, foi movido, e Abraão permaneceu. E após Ló se mover, Deus veio para Abraão e disse: agora é a hora de você se mover, vem cá, que eu vou te mostrar o próximo passo. Então, todo o movimento de Abraão, ele nos ensina, era posicionado. Né? Ele estava nesse lugar. Ele estava num lugar alto em Deus. E ele só se movimentava quando Deus movimentava. Creio que esse é o maior desafio para nós esse ano. Permanecer no lugar que Deus nos colocou. Esse lugar é em Cristo, esse lugar é a palavra. Norteie a sua vida esse ano, meu irmão. O Jaime falou o domingo passado, para a gente nortear a nossa vida pelo Espírito Santo. Não fazer nada, não levantar da cama sem a direção do Espírito Santo. E é isso mesmo, tá? Não levante da cama sem a direção do Espírito Santo. Né? E ponha junto a palavra de Deus. Norteie a sua vida nisso. Por dessas diretrizes, né, fundamentos, Jesus e sua palavra. Terceiro e último ponto, baseie a sua vida nas decisões pela palavra. Qual palavra Deus te deu? Busque de Deus. Qual palavra Deus está revelando para vocês por esses dias? Nós sabemos a palavra, a gente já está andando na direção da palavra. Tem que buscar, senão vocês vão ficar dando em círculo. Sabe, igual o cachorro atrás de rabo, vai passar o ano inteirinho e vocês vão estar no mesmo lugar. A gente só se move na direção de Deus. Mas a gente precisa ter uma palavra para isso. Então, não se mova se você não tem palavra. Até dando um exemplo bem rapidinho aqui, né? Eu já estava falando com alguns irmãos aqui. Todo mundo sabe aqui que nosso trabalho aqui é voluntário, nós temos trabalho secular. E o meu marido, pastor da igreja, não está trabalhando. Ele está montando um negócio dele agora novamente, porque não abriu nada para cá, então ele está montando um negócio dele novamente. Amém. Já deu certo. Mas nesse inteirinho, ele, né, vou falar nós, uma só carne, tivemos uma proposta para ir para Caxias do Sul, com um salário muito bom para quem não está ganhando nada. Muito bom para quem não está ganhando nada. E deu aquela... E agora? Vamos? Não vamos? Vamos, palavra. Claro que falamos com os nossos pastores lá, né? Papi e Apri, conversamos com eles, estavam orando por nós. Né? Primeira coisa que a gente faz quando tem qualquer desafio, Papi e Pri. Põe eles na oração junto com a gente lá. E nós continuamos orando. E não vinha. Deus fala conosco, Deus fala conosco. Não vinha. Nós entendemos que não era para a gente se mover daqui. O propósito está aqui. Então, nós deixamos, né, estamos pela fé.
E graças a Deus, então estamos muito bem, nós estamos muito bem, graças a Deus, pela graça dele. E é o maior, é um desafio isso, porque às vezes você quer pegar, né? Você quer ter o dinheiro na mão, você quer saber que no final do mês ali vai cair na tua conta. É bom você ter aquela coisa para pegar, né? A gente não tem nada para pegar, mas a gente sabe quem cuida da gente, né? E estamos em paz, que é um outro árbitro, né? A paz seja o árbitro do nosso coração. Então, nós estamos muito em paz. Nós sabemos, isso inclusive nos reforçou a nossa estadia aqui. É para nós estarmos aqui. Com convicção, nós estamos aqui. Né? Amém? E sei que o negócio dele lá já deu certo, porque, né, já deu tudo certo. Amém? Né? Então, amados, a nossa ferramenta de guerra, de vitória no mundo espiritual é a palavra. Oração, declaração e palavra. A palavra de Deus fala no Salmo 119, 11. Escondi a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É maravilhoso isso. Escondi a palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Né? Está lá, ó. No Salmo 119, 105 também. A palavra do Senhor é a nossa bússola, amados. É a nossa bússola, precisa ser a nossa bússola. Se não tem palavra, não se mexa, porque você vai se frustrar. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pensa nisso, amados. Pensa que maravilhoso. A tua palavra é lâmpada. Lâmpada. Então, imagine um caminho com lâmpada, com luz. Você está andando seguro. Você não tropeça. Tua palavra é lâmpada que clareia o meu caminho, e luz que clareia o meu caminho. Não é maravilhoso? Então, andar pela palavra de Deus. Ore e declare em cima da palavra. O Senhor disse isso, né? Então, a gente tem que ter uma bússola na nossa vida. A gente precisa ter uma direção na nossa vida, baseado sempre na palavra de Deus, né? Então, está escrito assim, ó, Senhor, o Senhor disse... Deus o instruirá e ensinará no caminho que deve seguir. Deus está na tua palavra que você vai me ensinar. Enquanto eu estiver andando no caminho, o Senhor vai me ensinando. Eu recebo essa palavra. O Senhor falou isso. Digno é o trabalhador do seu trabalho. Amém? Assim como o Senhor disse, onde pisar a planta dos meus pés será me dado por herança, será meu. Foi o Senhor que prometeu, faz os meus pés como os da corça e me leva para lugares altos. Foi o Senhor. Então, aprenda a declarar a palavra, declare a palavra. Em todas as coisas, você é mais que vencedor, porque Deus o ama. Romanos 8, 37. Todas as coisas, Pai, está escrito que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Em todas as coisas. Então, cumpra isso na minha vida. Cumpra-se isso na minha vida. Comece a orar declarando a palavra. Tá? Ó, está lá. Está esperto, Sandro. Eu nem pedi, ele já pôs lá. Glória a Deus. Amém? Então, ó, aqui, Senhor, a tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita. Pai, eu estou sendo atacada por todo lado, mas a tua palavra diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Né? Fiz errado aqui, mas 10.000 à minha direita, em nome de Jesus. E, Pai, eu declaro isso sobre a minha vida. Amém? Esse ano, como igreja, vamos nos apegar mais à palavra, muito mais do que a gente já vem fazendo. Se você não lê a palavra, meu irmão, leia a palavra. Leia a palavra, porque senão você vai ser facilmente enganado. Facilmente. Tá? Hoje está tão fácil para ler, né? Você pode só ouvir. A palavra é um fundamento. A palavra é viva e eficaz. Ela vai nos encontrar. Queridos, a palavra está cheia de exemplos para nos ensinar. Essa história do rei Acabe, eu nem ia pôr aqui, mas a hora que eu falei que a palavra ia nos encontrar, me veio esse texto aqui de rei Acabe e Josafá. O último, não é o penúltimo ainda. 1 Reis 21, 22, Sandro, por favor. Farei a sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate e de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar.
21 e 22 só, né? Tá. O rei Acabe foi para a guerra, queria ir para a guerra, e ele chamou o rei Josafá. O Josafá não tinha nada com a história e foi lá com a história do rei Acabe. Aí os profetadas, queriam bajular o rei, eles começaram a dizer que o rei podia ir para a guerra, que ele ia ganhar. Todos os profetas dele falaram. E Josafá, que era cristão, né, que era um crente, cria na palavra, tinha Deus, Josafá perguntou assim para Acabe, por acaso não tem um profeta de Deus aqui? Um outro profeta, né? Ele ficou incomodado com aquilo. Com certeza Deus estava falando com ele. Aí ele falou assim, sabe de uma coisa? Acabe respondeu para ele, até tem, mas eu não suporto ele, porque ele só fala coisa ruim para mim. Ele não me fala uma coisa boa, então eu não gosto. Não, mas vamos consultar ele, antes de sair a guerra, vamos consultar ele. E o nome desse profeta era Micaías, né? E olha só a história. Aí, deixa eu ver onde é que está. Eu acho que 1 Reis 22, 28. Mas eu vou contando para vocês, para não atrasar muito aqui. Aí ele foram consultar esse profeta. E na hora, o Acabe falou para o profeta assim, você diga coisas boas para mim, diga isso, porque todos os outros profetas já falaram que eu vou para a guerra e vou voltar da guerra vitorioso. Aí ele pega e fala assim, o Micaías fala para ele assim, você vai para a guerra, mas você não vai voltar da guerra. Ele pega e dá uma tapa na cara do profeta e manda o profeta, trancar o profeta lá, deixarem a pão e água até ele voltar. O Micaías ainda falou para ele assim, você não vai voltar. Se você voltar, o meu Deus não é Deus. Né? Micaías declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que eu estou dizendo a todos vocês. E ele não voltou. Aí olha que interessante. Ele saiu da posição e foi atacado. Porque daí o que ele pensou? Então já que ele profetizou que eu vou ser atacado, eu vou pegar, o Acabe fez assim, vou pegar Josafá, vou pôr no meu carro, pôs o rei Josafá no carro dele, né, que era o carro dos reis, que andavam lá nas guerras, e vou me vestir de soldado, com armadura, e vou andar no meio do povo, no meio dos guerreiros lá, e ninguém vai me achar. A estratégia até parecia boa, não parecia para vocês? Parecia boa, né? Parecia. Aí a história diz que houve a guerra, vocês podem ler lá, 2 Reis, houve a guerra, eles estavam até quase já ganhando a guerra, estava naquele negócio, no finalzinho da confusão toda lá do entreveiro. Aí o que aconteceu? Do nada, entre aspas aqui, um soldado, fala bem isso a palavra, a esmo, um soldado pega uma lança e lança. Arco, flecha. Um arco. Lança. É verdade, é um arco. Um arco. Fiz o gesto, mas falei outro. Né? Meu Deus. E ele solta a esmo. Não estava apontando para ninguém. Quem que acerta? Acabe. Pega a lateral dele. Estava com a armadura. Ele estava com a armadura. E pegou aqui, onde não tem armadura, né? Que é protegido as costas e a frente. Pegou e matou ele. Porque ele saiu da posição. O que ele tinha que estar no meio dos soldados? Ele tinha que estar no carro dele. Já que ele queria ir para a guerra, ele tinha que estar no carro dele. Ele saiu da posição dele. Né? Deixou Josafá. Eles, de fato, foram, se você olhar a história lá, eles, de fato, foram, abriram a porta para matar o rei. Aí, quando eles viram, era Josafá. Não é o Acabe, é a Josafá. Daí, fecharam a porta de novo, não mataram o Josafá, que não tinham guerra com Josafá. Mas olha que interessante, né? Olha que interessante isso. Aí, 1 Reis 22, 29, nós vemos o cumprimento dessa, a morte de Acabe. Olha lá,
Então o rei de Israel Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade. Mais um. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, olha lá, ó, eu vou fazer uma ministração com o de repente de Deus. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. Até aí. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue dos ferimentos ficou escorrendo até o piso do carro de guerra ao cair da tarde, e ele morreu. Pronto. Por que ele morreu? Porque ele saiu da posição. Isso nos ensina, né? Aprendemos que a palavra não tem dó do nosso pecado, a palavra não bajula o meu orgulho, a palavra não dilui a verdade e a palavra não negocia. Deus falou, Deus vai cumprir. Posso tentar distorcer e tudo, mas não tem como, né? Porque ele tentou distorcer a palavra de Micaías. Ele tentou distorcer ali. Não vai ser bem assim, eu não vou morrer, eu não vou. E Micaías estava certo, né? Falou que ele não ia voltar. A gente não deve sair disso, a gente precisa permanecer, nós precisamos permanecer na palavra. E o papel do inimigo nesses dias é nos fazer descer de Cristo, dessa posição, e nos desviar da palavra. O segredo para 2024, amados, é: permaneça na palavra. Amém? Permaneça na palavra. Foca com a palavra, fica com a palavra do Senhor. Não tem como se mover, não se mova, espera, ele vai falar. Não saia da posição. Aqui eu ia falar da história de Adão e Eva, mas bem rapidinho, a história de Adão e Eva é bem interessante também para a gente trazer a memória para isso, porque foi Adão que pecou, foi Eva que pecou, não interessa para nós aqui, mas a ordem foi dada para Adão antes de Eva ser criada, então, antes de Eva ser criada foi dada a ordem para Adão. Deus falou diretamente com Adão. Mas aqui nem vem ao caso isso, né? Porque Deus fala para ele: Adão, eu não te falei, está em Gênesis 2, do 15 ao 17. Não te dei instrução? Adão só foi tirado do paraíso geográfico, vamos dizer assim, do Éden geográfico, porque ele saiu do Éden espiritual, que era a vontade de Deus. Então ele também saiu, ele foi expulso do paraíso, do lugar que ele tinha tudo, né? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Ele saiu, resolveu agir por conta. Resolveu seguir Eva, como diz o Jaime. Ele olhou para Eva. Mas quando nós saímos da pura e perfeita vontade de Deus, do lugar onde Deus nos colocou, nós acabamos perdendo o lugar, deixamos de acessar as bênçãos de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. A Bíblia não menciona mais a história dele, depois que ele foi tirado. Eu fui pesquisar isso, gente. A Bíblia não menciona mais Adão depois que ele foi tirado do paraíso. Ficou nula a história dele. A história dele é só contada no início. Ele tinha tudo. Olha que é incrível, né? Por isso que a gente não pode achar que só aconteceu com Adão. Porque Adão, meu Deus, estava ali direto no tete a tete com Deus, uma intimidade, né, com Deus. Tudo a sua disposição, não precisava nem trabalhar, tinha tudo. E ele perdeu tudo porque ele saiu da posição, né? Tá? Então, a gente não pode achar que vai acontecer só com Adão, a gente tem que cuidar para não acontecer conosco. Não dá sendo guiados na palavra, né? Palavra de Deus. A Bíblia não menciona mais a história de Adão, depois que ele foi tirado do paraíso. Só fala dos seus filhos, Caim e Abel. Mas não fala como a sua vida, a sua vivência, embora tenha acontecido, continuou a viver, né? Ele continuou a viver, só que não foi mais
computado diante de Deus. Aí isso me lembra aquela história que fala assim, afasta-se de mim, nunca te conheci. Sério, né? A gente chegar diante de Deus, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, e eu orei com não sei quantas pessoas, eu salvei não sei quantas vidas. Afasta-se de mim, não foi para isso que eu te chamei. Então precisamos ouvir Deus. O que o Senhor quer para mim esse ano, Senhor? O que o Espírito Santo está falando no meu coração? O que o Senhor quer para eu fazer? O que o Senhor quer, como que a igreja caminha? A nossa oração direta é assim, Deus, para onde o Senhor está levando a igreja? Para onde o Senhor está nos conduzindo? Para onde o Senhor está nos conduzindo? Fala, revela para onde o Senhor está nos conduzindo. Nós precisamos disso, tanto para a nossa vida pessoal, como igreja, como trabalho. Né? Porque é tão interessante que as pessoas chegam aqui, muita gente, né? Vocês já viram passar quantas pessoas aqui, as pessoas chegam assim, depois de 2, 3 meses, falam assim, ai, acabou meu tempo aqui. Gente, é a maior balela. Pode acabar o tempo da vida da gente em algum lugar? Claro que pode. Mas eu sinceramente, rasgando o coração aqui para vocês, eu sinceramente não acho Deus doido desse jeito de colocar uma pessoa, deslocar uma pessoa, ficar 2, 3 meses, ou seja, 6 meses, 1 ano numa igreja, depois mudar para outra igreja. Depois que você caminhou, já comeu um saco de sal, aí você viu lá, talvez que o lugar não é para você, tudo certo. Todo mundo é livre para sair. Mas ficar pouco tempo, que não deu tempo nem de conhecer, nem de esquentar, e dizer que Deus está movendo para outro lugar, não está ouvindo Deus, sinceramente, desculpa. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, ele não é um Deus de ficar dando tiro para todo quanto é lado, fazendo você se mover. Agora vai para lá, agora não, agora é para cá, agora é para lá. Não. Amém? Quando saímos do lugar onde Deus nos plantou, a nossa história é nula, sem sentido, por mais que continuemos vivendo aqui na terra, escrevendo nossa história. A história de Adão só é contabilizada na Bíblia enquanto ele permanece em Deus. O inimigo conseguiu remover ele da posição de domínio, de autoridade. Ele tinha domínio sobre tudo. Tudo era sujeito a ele. Né? Isso é um alerta. É um alerta, queridos, porque quando nós não damos ouvido à voz de Deus, à sua palavra, e nos movemos por emoção ou por necessidade, vamos continuar nossa história. Nós vamos continuar. Né? Porém, fora do lugar que Deus nos colocou. E ficamos vulneráveis a todos os ataques do maligno. E perdemos o domínio e a autoridade. Você só tem domínio e autoridade no lugar que Deus te plantar. Você não tem domínio e autoridade em todo momento. É ali onde Deus te quer, nesse lugar, que você tem domínio e autoridade. Tá? Percebem que a mesma estratégia do inimigo, lá do início nosso, do Salmo 62:9, mentindo, manipulando, perdendo a dignidade, te remover da onde Deus te colocou. O inimigo trabalha para nos remover, assim como ele fez com Adão. É muito triste isso, pois ali era o início de uma coisa maravilhosa, né? Deus estava fazendo ali, quando formou Adão e Eva, Deus estava fazendo uma coisa maravilhosa, uma história maravilhosa. Mas glória a Deus pela obra da cruz, que consegue resgatar esse caminho de volta, amém? Glória a Deus por Jesus, que restaurou nossa dignidade, nossa autoridade. Como diz em Mateus 28:18, todo poder me foi dado nos céus e na terra, amém? Todo poder me foi dado. Portanto, agora, Jesus está dizendo para nós hoje, sabe, aquilo que vocês perderam no jardim, autoridade na terra, eu me fiz homem para pegar de volta essa autoridade, e eu tenho autoridade no céu, e agora essa autoridade está com vocês, eu dei a vocês, e eu estou com vocês, bora, porque eu já resgatei novamente aquela posição, bora? Então, amados, essa posição que em Deus, foi resgatado por causa da obra da cruz. Nessa posição, estamos assentados em e com Cristo nas regiões celestiais. Satanás continua tentando nos derrubar dessa posição, fazendo-nos desesperar, ou com medo, ou ansiosos, ou depressivos, ou sem foco. O que ele quer? Que a gente saia desses fundamentos, saia da base. Então, vamos decidir nesse ano que se inicia. Estamos diante de 2 escolhas. A sugestão, o conselho que damos é: nós temos 2 coisas para decidir. Nós temos a voz do mundo e nós temos a voz de Deus. Né? A Rose sempre fala isso, nunca mais esqueci. A Bíblia é a boca de Deus.
Deus fala o tempo todo através. Então vamos decidir, ou a gente escolhe o mundo, ou a gente escolhe escutar Deus. Amém? Não se mova da posição do lugar que Deus te deu. Não saia da presença do Senhor. Entra na presença dEle e permaneça. A leveza está em entrar no fluxo do rio de Deus. Se a gente está no fluxo, gente, tudo é mais leve, não precisa ser pesado. A vida cristã não precisa ser pesada. Se está pesado, busque revelação. Porque é como o rio, não é o rio de Deus que está fluindo? O rio de Deus está fluindo aqui. Se a gente anda nesse fluxo, a coisa só vai. Se a gente está nessa posição, nós vamos ter alguns embates, sim, como a gente já viu aqui, mas tem propósito, para te levar para outro nível. Né? Eu já ministrei isso aqui. Quando Deus quer nos levar para outro nível, a gente tem desafios na nossa frente. Mas é para vencer esses desafios para ir para um outro nível, igual o joguinho de videogame, quem joga. Aí, né? Tá? Senão não precisa ser difícil. Que em 2024 você decida conhecer mais o nosso Pai, primeiro ponto. 2, como se portar enquanto permanece, busque de Deus, como se deve se portar. E 3, basear a sua vida e decisões na palavra. Assim fazendo, temos a certeza, convicção, que já é um ano fantástico, em nome de Jesus. Amém? Vocês recebem essa palavra? Pode ficar em pé que nós vamos orar por gentileza. Amém. Pai celestial, Pai de toda graça, Pai de todo amor, Pai querido, obrigada pela Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pai, a Tua palavra, Pai, é a verdade. Esse ano que está começando, Senhor, esse ano que estamos iniciando, nos ajuda, amado Espírito Santo de Deus, nos ajuda a não nos mover nem para a direita, nem para a esquerda, se a Tua presença, se a Tua palavra não confirmar, não estiver ali conosco, pautando a nossa decisão, Senhor. Pai, nos ajuda nisso, nós precisamos da Sua ajuda, nós precisamos do Senhor conosco, nós precisamos da Sua revelação, nós precisamos do Espírito Santo movendo em nós, nos instigando para ter vontade de buscar na palavra a Tua direção. Pai, eu quero declarar que em 2024, todos esses amados que estão aqui ouvindo e os que vão ouvir, Pai, em nome de Jesus, declarar que eles vão ler e vão ler mais a palavra, vão conhecer mais do Senhor, conhecer mais quem eles são em Cristo Jesus, conhecer mais desse Pai maravilhoso, saber a posição que cada um de nós estamos, Pai, para que o inimigo não tenha mais vantagem nenhuma nesse ano em algumas áreas da nossa vida. Quero declarar que em todas as áreas das vidas, eles vão buscar a direção do Senhor. Nós vamos buscar a direção do Senhor para toda e qualquer decisão, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ali já foi dado tudo. Neste lugar, nessa posição, nós já temos tudo. Pai, que cada um de nós possa entender, possa pensar nessa mensagem, possa pensar em tudo que foi falado e alinhar o seu coração conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem o melhor para nós, porque o Senhor já conquistou isso. Cristo morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Pai, vida em abundância em todas as áreas, e tem algumas áreas que Satanás ainda está levando vantagem, porque nós não temos o conhecimento. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a saber o momento certo de se mover, de não fazer nada, de ficar parado. Às vezes o ficar parado é o mais difícil para nós, Senhor. Ficar parado sem fazer nada, parece que não está acontecendo nada, mas no céu está acontecendo. Pai, me lembrando agora das muralhas de Jericó, se eles tivessem parado, andaram um dia, andaram 2 em silêncio, andaram 3 dias em silêncio, 4 dias em silêncio, Pai, eles andaram 5 dias, se eles tivessem desistido no 6º dia, as muralhas não teriam caído. Então, o esperar também faz parte da Tua estratégia, Senhor, para nós. Nos ajuda a entender quando é o Senhor nos parando, o Senhor nos movendo, para que no 7º dia nós possamos dar gritos, Senhor, de vitória, e a muralha toda que está nos atrapalhando vir abaixo, em nome de Cristo Jesus. Eu quero declarar, Senhor, em 2024, um ano de mais comunhão contigo e com a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus, porque assim nós teremos certeza de que nós vamos ser totalmente vitoriosos. Aí sim nós seremos vitoriosos, Pai.
que poderemos conquistar, acessar, Espírito Santo, acessar tudo aquilo que já é nosso por direito, já é nossa herança. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, queridos. Amém?